Tá sem som. Eita, gente. Desculpa. Fiquei falando um monte aqui. Então, tava sem som. Eu tava dizendo que tudo que eu já fui passando, eu tava meio repetindo isso, ah, é um tanto limitado, né, frente às possibilidades de experimentação individual, tá? Então a gente vai retomar alguns desses aspectos para entrar na prática e aí a gente vai, né, dar um espaço, um tempo mais longo para que essa prática seja feita de forma individual, particular, tá? Então, nesse tempo você já foi se acomodando na sua postura e vai então se aproximando da sua respiração. Você vai lado a lado com a sua respiração. E quando você começa a sentir que está próximo a ela, que vai junto com a respiração, aí você começa a torná-la mais profunda e mais lenta. Pouco a pouco mais profunda, pouco a pouco mais lenta. Não de uma vez. E vai tornando então as expirações mais longas do que as inspirações. E vai fazendo com que as expirações sejam completas. Você solta bem o ar, o que significa que você não fecha as costelas, mas você recolhe o abdômen. Então a expiração é completa vinda por baixo, empurrando o diafragma que empurra a base dos pulmões, né? Como quem sobe esse êmbolo que é o diafragma no centro do tronco. E se as expirações são completas, as inspirações também vão podendo ser completas, mas você mantém a firmeza do abdômen, né? Depois que a expiração contraiu, recolheu o abdômen, tem uma pequena parte da inspiração, uma parte um pouco mais passiva, onde você deixa o abdômen voltar até a sua posição normal, não mais recolhida, e a partir daí ele fica. Então você aciona o abdômen, aciona o assoalho pélvico, sustenta a força de expansão que vem de dentro, uma pressão. O abdômen resiste a essa pressão e essa pressão então começa a ser revertida para dentro do corpo. O diafragma se apoia nessa espécie de pressão e você começa a expandir a caixa torácica das costelas baixas até as costelas altas, lá perto das clavículas. E faz algumas vezes o Kaki Mudra para pegar bem essa dinâmica.
né? Onde o abdômen fica sob controle e a inspiração ela vai ganhando amplitude torácica. Então você inspira como se fosse num canudinho, Kaki Mudra, o bico do corvo. E sopra também contra uma certa resistência. Sem deixar, né? Percebendo que soprar contra uma resistência, suas costelas permanecem um pouco mais abertas, também sustenta uma certa pressão de respiração dentro do corpo. No Kaki Mudra você suga, depois abre para o ar entrar, né? Suga alguns segundos, depois abre para não dar falta de ar e solta, soprando. Não sopra até um ponto onde você se sente murchando, encurtando, né? Você solta até um ponto onde você sustenta a sua postura, firme, longa, ereta, né? Coluna descomprimida. Esse é o ponto. Ela é completa nesse ponto. Ela não é completa no ponto onde você precisa começar a se espremer lá por dentro, né? Só a parte abdominal que você pode espremer um pouco mais no final da expiração. Mas você procura preservar um espaço aberto em torno da área do coração. Volta a respirar pelas narinas. E pelas narinas você procura fazer a mesma coisa. Sugar, né? Como se fosse o canudinho nas narinas. E você vai sugando, mantendo o abdômen firme, procurando aqueles caminhos do ar, né? Um caminho mais raso que abre as costelas mais baixas e o caminho mais alto, lá perto do bulbo olfativo, que se relaciona com a abertura das costelas altas, né? Na frente, nas laterais e também lá nas costas. E se você começa a perceber que tem uma relação com a sua postura, né? Você vai usando essa espécie de pressão da respiração para organizar a sua postura, a sua coluna. Então, a gente começa a prática da respiração alternada, Anuloma Viloma. Da próxima vez que você soltar o ar pelas duas narinas, tapa a narina direita, começa a sugar pela narina esquerda. Continua com o mesmo processo, mesma direção, preenchimento ascendente, expansão torácica. Completando a inspiração, você troca e o ar sai pela direita. O ar físico vai saindo e essa espécie de ar sutil vai ficando mais preservada dentro do corpo. E aí você, junto com a inspiração pela direita, traz ar, mas também traz preenchimento e vai se ocupando mais das sensações de preenchimento, sustentação e esvaziamento do que do próprio ar que entra e sai. E assim a gente segue a nossa prática por mais alguns minutos.
Vamos soltar o ar pela esquerda. Da próxima vez, faz mais uma inspiração profunda e lenta pelas duas narinas. Solta o ar bem devagar. E depois deixa a respiração livre. Então toma uma inspiração mais profunda e vem soltando o ar. Devagar, retomando alguns movimentos, fazendo algum espreguiçamento. E assim, vamos concluindo essa prática de hoje. Com muito mais espaço, né? Muito mais tempo, muito mais espaço para a sua própria prática, para a sua individualização, para a sua prática particular. Né? E sempre que isso acontece, a gente se coloca num ponto de divisão, né? A gente se coloca assim numa bifurcação, onde a gente pode então, né, por um lado, pegar isso e se experimentar livremente e se envolver com aquilo que está sendo feito e desenvolver o seu próprio saber sobre aquilo, né? Ou pode acontecer uma coisa também comum, né? Que é se distrair. Então, na hora que você tem ali todas as possibilidades, o silêncio, só a sua relação com a própria prática, né? Sem ninguém para te conduzir de forma, né, a dizer o que fazer. Pode haver também esse aspecto, né? Esse lado da bifurcação, onde você se distrai com mais facilidade e se envolve menos com a prática, naquele momento onde você poderia se envolver mais, né? Isso acontece, então a gente vai lidando com isso, tá? A nossa prática, ela
ela passa por isso, né? Ela passa por isso. Como é que a gente vai lidar com esse momento, né? Desenvolver a capacidade de sustentar uma presença sem que tenha alguém ali sempre me dizendo o que fazer, né? Amanhã a gente segue um pouco mais com isso. Intensificou a conexão, que bom. No CAC Mudra, então, não suga o ar com a boca até o fim. Não suga o ar com a boca até o fim, porque esse fim é muito distante. Então, se você ficar sugando até o fim, você talvez fique 1 minuto sugando esse ar. Demora muito, e a hora que você termina a inspiração com o CAC Mudra, você já está quase com falta de ar, né? Então, não é um tipo de respiração que dá para se sustentar dessa maneira. Você precisa sugar um pouco, coleta o que o Kaki Mudra traz nos primeiros instantes. Pronto, depois você deixa a inspiração acontecer, para você não sentir falta de ar, para você conseguir expirar, porque se você ficar inspirando muito até o fim, você não vai conseguir soltar o ar devagar, né? Já vai estar na hora de inspirar outra vez, tá bom? Eu coloquei um vídeo também ontem à noite sobre essa coisa da respiração abdominal, né, que é um grande mito do nosso mundo, não só iógico, mas, né, das pessoas que se propõem a falar sobre respiração, dessa coisa que a gente deveria respirar abdominalmente, inflar o abdômen, algo que a gente está tentando desmistificar aqui através da prática e não através de um convencimento, né? Então, para quem tem feito essas práticas, conta lá, né? Se você respirava abdominalmente, se você ainda respira abdominalmente, se você tem sentido que tem alguma diferença quando você firma o abdômen, né? Se tem alguma diferença em relação à sua postura, em relação à própria, né, capacidade respiratória mesmo, já que a respiração abdominal, dentro do nosso contexto, é algo assim que se propõe a um determinado fim, né, com o objetivo de relaxamento. Relaxamento. Mas esse relaxamento não serve para sustentar uma postura, né? Então, respiração abdominal tem o seu lugar, tem seu fim terapêutico, relaxamento, mas não serve para tudo. Então, conta lá, tá bom? Eu queria saber como é que tem sido, porque eu fiz uma pergunta nos stories semana passada e a maioria das pessoas ainda achava que deveria respirar de forma abdominal. Me conta se você era uma dessas pessoas, tá bom? Amanhã nos vemos por aqui de novo. Beijo grande.